Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Matheus Pinheiro aqui para a gente resolver agora a prova da UES 2025.1, segunda fase, tá? Então me acompanha aqui para a questão de número 12, logo após a vinheta. Amigos, brincadeira é a seguinte, que a questão de número 12 diz pra gente, né, ó? A velocidade escalar mínima necessária para se lançar um foguete sem propulsão própria a partir da superfície da Terra para que ele fique livre da influência gravitacional da Terra é denominada velocidade de escape. De maneira geral e desprezando os efeitos resistivos, todos os objetos na vizinhança da superfície da Terra possuem a mesma velocidade de escape. Sendo assim, para um objeto em particular lançado verticalmente a partir da superfície da Terra com uma velocidade nzão-v, onde v representa a velocidade de escape para o planeta Terra e n é menor do que 1, a altura máxima atingida pelo objeto, medida a partir da superfície da Terra, é h. Supondo que o raio da Terra seja r, a altura máxima mencionada anteriormente, quando medida, a partir do centro da Terra, é dada por. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, então eu já fiz aqui uma ilustraçãozinha da situação. Então, repara que aqui, ó, a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter a Terra, né? Massa mzão, raio rzão, e o corpo que vai ser lançado da superfície da Terra com massa mzinho, velocidade v. V é a velocidade de escape. Lembrando que é a mínima velocidade para que ele consiga escapar da atração gravitacional da Terra sem autopropulsão, certo? Então, nessa brincadeira aqui, vamos calcular a velocidade de escape. Professor, como é que eu faço isso, né? Ó, bem simples. Você vai usar aqui, pessoal, conservação da energia mecânica, tal. Então a gente vai dizer aqui que a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final, tá bom? Professor, qual é o início e qual é o final que você está considerando aí, né? Ó, como é que a gente vai considerar o início e o fim? O início, pessoal, vai ser exatamente a figura que você está vendo aí. E o final vai ser quando esse corpo chegar ao infinito, certo? Ó, então, repara que a energia mecânica ela é a soma de duas energias, né? A cinética mais a potencial, no caso gravitacional, certo? Então vamos computar essas energias, começando pela inicial. Repara que a gente vai ter aí um termo cinético, que vai ser dado por m velocidade de escape ao quadrado sobre 2, mas a gente também vai ter um termo potencial gravitacional, né? Ó, que vai ser menos constante gravitacional mzão, mzinho, dividido pela distância entre os corpos. Ora, mas quanto é que é essa distância? Repara que essa distância aí vai ser justamente o raio do planeta, correto? Ó? Então, nesse caso aqui, é o raio do planeta, né? E isso aqui, pessoal, tem que ser igual à energia mecânica final. Ó, vamos pensar. Quando esse camarada chega lá no infinito, né? Ou seja, quando ele finalmente está livre da atração gravitacional desse planeta, a energia potencial gravitacional tem que ser zero, correto? Beleza. Professor, e a cinética? Lembra que a velocidade de escape é a menor velocidade para ele conseguir escapar. Ou seja, é aquela velocidade que quando ele consegue finalmente escapar, ou seja, chegar no infinito, ele para, tá certo? Ó? Ou seja, foi só para ele escapar. Se ele chegasse no infinito ainda com velocidade, repara que você não lançou necessariamente com a menor velocidade. Entende isso? Então, para que essa velocidade seja a mínima, ele tem que chegar no infinito basicamente parado. Né? Ele só conseguiu chegar lá, entende? Então, nesse caso, ó, tanto a cinética quanto a potencial gravitacional, pessoal, elas vão ser zero aqui no final. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Repara que a gente pode dar agora aqui uma organizadazinha nessa conta toda, né? Então aqui a gente vai ficar com o seguinte, né? Ó. Isso aqui vai ficar mve ao quadrado sobre 2. E esse termo que está aí, né? G, mzão, mzinho sobre r, a gente pode pegar ele e jogar ele para o outro lado. Ó. Então, vou jogar ele aqui para o outro lado, certo? Bem, a gente pode agora cortar aqui as massas, né? O mzinho corta com o mzinho. E aí, finalmente, a gente acabou de encontrar aqui uma expressão para a velocidade de escape, né? Ó? Então, quanto é que vai ser essa expressão aqui, né? Ó, isso aqui vai ficar 2 vezes g, que é a massa do planeta, dividido por r, que é o raio desse planeta.
tá bom? Então, eu queria que você guardasse essa expressão aqui, ó. Ela vai ser fundamental para o próximo passo, tá? Então, guarda essa expressão, fica com ela aqui e vamos para a seguinte da questão. A segunda parte da questão, pessoal, o que que a gente, né? A gente vai, eu vou até pegar essa figura aqui, ó. Então, aqui. E a segunda parte da questão, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Repara que agora a gente vai lançar esse corpo aqui com uma velocidade inferior à velocidade de escape, né? Então vai ser uma velocidade dada por nzão VE, onde esse nzão é menor do que 1, ou seja, essa velocidade ela é inferior à velocidade de escape. Nesse caso, esse corpo aqui, ele não vai conseguir mais, né, chegar até o infinito, né? Porque ele não tem mais a velocidade de escape. Então ele vai subir aqui até uma certa altura, olha só, vou colocar aqui, ó. Então ele sobe aqui uma certa altura, que eu vou chamar de Hzão, correto? E ele para, né? Repara que se isso aqui é a altura máxima, ele tem que parar lá, né? Ó. Então a velocidade dele aqui, ó, é igual a zero aqui, fechado? E aí o que a gente vai buscar agora é saber justamente quanto é que é essa altura máxima que ele pode conseguir subir, né? Com essa velocidade nzão VE, tá certo? Novamente, o que a gente vai fazer aqui? Conservação de energia, tá? Então, mais uma vez, a gente vai utilizar aqui que a energia mecânica inicial tem que ser igual, pessoal, ó, à energia mecânica final. Fechado? Agora, quem é a energia mecânica? Lembre-se sempre, é a soma da cinética com a potencial, certo? Ó, então, nesse caso aqui, a gente tem que somar a cinética com a potencial, né? E como é que a gente vai fazer essa soma, né? Inicialmente, né, você vai ter o termo aqui, ó, m, velocidade, aí repara que a velocidade vai ser nve ao quadrado, correto? Isso aqui tudo sobre 2, mais o termo potencial. E quanto é que vale, pessoal, esse termo, né? Ó? Repara que esse termo aqui vai ficar menos, aqui fica g, mzão, mzinho, sobre R, né? Que é a distância inicial dos dois, correto? Isso aqui, ó, tem que ser igual, aí vamos lá, vamos continuar aqui a conta, a... Ora, afinal, repara que não vai ter cinética. Cinética é zero, né? Se você olhar para cá, ó, lá no final, a cinética tem que ser zero. Mas vai ter potencial gravitacional. E como é que a gente calcula essa potencial gravitacional aí, ó? Isso aqui vai ficar, e aí, olha um detalhe aqui, ó, menos, deixa eu apagar isso aqui, menos o quê? G mzão mzinho, só que tem um detalhe. Ele não quer, pessoal, esse Hzão. Na verdade, ele quer a altura máxima, né? A partir do centro, não é isso? Ó? Então ele quer, na verdade, ó, isso aqui. É esse Hzinho que ele está querendo aqui. Tá? Não é, é o Hzinho, né? Porque ele quer a medida a partir do centro. Então repara que o Hzinho seria o Hzão mais R. Mas enfim, esse Hzão a gente nem quer. A gente quer o Hzinho. Então, nesse caso aqui, eu vou botar o Hzinho bem aqui, ó, que é a distância dos dois, tá bom? Legal aí? Tá, a gente vai com a simplificação, né? Repara que esse mzinho corta com esse mzinho, que vai cortar com esse mzinho. Então, todos os mzinhos aí vão cortar. O que que vai ficar sobrando aqui do lado de cá? Né, ó? Você vai ficar com n ao quadrado sobre 2 vezes velocidade de escape ao quadrado. Ó, mais com menos, você vai ficar aqui com menos, né? Aqui fica, ó, g mzão r. E do outro lado, a gente fica com menos, né, g mzão hzinho. Lembrando que o nosso objetivo na questão é calcular o hzinho, tá bom? Então, próximo passo aqui que a gente vai fazer, ó, basicamente vai ser substituir a velocidade de escape. Lembra que a gente encontrou aqui, pessoal, vou até subir aqui um pouquinho, ó, a gente encontrou a velocidade de escape falando isso, né? Raiz de 2g mzão sobre r, né? Então vamos jogar essa expressão bem aqui, ó. Lembrando que está ao quadrado, então essa raiz não vai ter, tá? Então isso quer ficar 2 vezes g mzão sobre r, né? Isso aqui fica menos, aí vamos lá, g mzão sobre r, né? E isso aqui vai ficar igual a menos, né? G mzão hzinho. Legal? Aí, vamos lá, a gente pode simplificar mais um pouquinho aqui, por quê?
você vai ter GMzão dos termos, tá vendo? Ó? Então dá para cortar todo GMzão que tem aí, você corta. Né? Se a gente cortar tudo isso aqui, o que a gente pode fazer aqui, né? Ó? Repara que nesses termos que estão sobrando aí, pessoal, dá para cortar esse 2 aqui também, né? Ó? Então repara que esse 2 ele vai cortar com esse 2. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, do lado esquerdo vai sobrar um n ao quadrado menos 1 dividido por r, e do lado direito a gente vai ficar aqui com menos, né, 1 sobre hzinho, legal? Bem, dá para jogar o menos para o outro lado e inverter essas duas equações. Então se a gente joga o menos para o outro lado e a gente inverte essas duas equações, né, um lado do outro, vai ficar com quanto aqui, ó? Você quer ficar r, que multiplica aqui, ó, 1, aliás, que divide, né? 1 menos n ao quadrado. Legal? E isso aqui é o nosso gabarito, né? Ó? E aqui está o nosso gabarito. Legal? Então, aí vai ser a altura máxima que esse corpo vai conseguir subir, medida a partir do centro do planeta, tá? E com isso, a gente fica aqui, ó, com a alternativa A, né? Então, o nosso gabarito aqui fica sendo, ó, a alternativa A. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a resolução aí tenha ficado bem clara. Qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma olhadinha de novo. E se ainda ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas não esquece de deixar o like, curtir, né? E a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.